nosso aqui na internet. E como não poderia ser diferente, todo ano, quando a gente está aqui na véspera do Enem, vários professores, vários sites tentam fazer uma espécie de futurologia, que é basicamente o quê? Adivinhar o tema que vai cair no Enem. E eu também vou dar meu palpite nessa área. É óbvio que existem milhões de temas, então a probabilidade de você acertar é bastante pequena. Mas mesmo assim, quem está acompanhando a realidade social e política do país sabe que tem alguns temas que possuem maior probabilidade de caírem, ou que pelo menos estarão presentes nessa prova, se não na redação, mas provavelmente nas questões de ciências humanas, ou até mesmo na questão de linguagem e assim por diante. Então o que eu fiz aqui? Separei temas em alta, temas que eu acredito que podem estar presentes na prova do próximo final de semana. Temas esses que eu gostaria de dar algumas ideias, algumas dicas para vocês tentarem se dar bem caso tiverem que enfrentar esses temas. O primeiro tema, eu levo muita fé nesse aqui, diz respeito à crise dos refugiados. Pois bem, gente, o que é necessário nós sabermos disso? Desde os anos 80 do século passado até hoje, muitos autores vão dizer que a gente vive a pior crise de imigração não planejada da história da humanidade. Existem refugiados no mundo inteiro, imigrantes no mundo inteiro. O Brasil começa a entrar nessa onda, sobretudo a partir de 2010, quando começamos a receber os imigrantes haitianos. Mas parece que o mundo se dá conta do tamanho da crise dos refugiados em 2015, com aquelas duas cenas horríveis que nós presenciamos, que foi o quê? A morte daquela criança síria numa praia, aquela foto que eu vou deixar aqui para nós lembrarmos dela, que é uma foto horrível, e todas essas filas enormes de refugiados tentando chegar na Europa, aqueles barcos carregados de sírios. Isso meio que chama a atenção do mundo para a questão da crise dos refugiados. O que é importante nós sabermos aqui então? Num primeiro momento, o conceito de refugiado. Será que imigrante e refugiado é a mesma coisa? Não. Todo refugiado é um imigrante, mas nem todo imigrante é um refugiado. O que vai diferenciar o refugiado do imigrante é a ideia estabelecida pela ONU em 1951 de fundado medo. Ou seja, o refugiado é aquele que possui um fundado medo de permanecer em seu país de origem e por isso precisa procurar abrigo, procurar refúgio em outros países. Então, geralmente, o refugiado é alguém que está fugindo da guerra, é alguém que está fugindo do terrorismo, da extrema pobreza, da fome e que está sendo perseguido por questões políticas, por questões religiosas, enfim, tudo aquilo que coloque a vida dele em risco se ele permanecer em seu país de origem. Por outro lado, o imigrante é alguém que vai migrar por vários motivos, não apenas ou não simplesmente pelo medo. Nessa perspectiva, tá, gente? O imigrante haitiano que está presente no Brasil, ele não é considerado um refugiado, visto que ele não está aqui por fundado medo. Ele foge da pobreza, procura melhores condições de vida, de trabalho e assim por diante, mas não necessariamente está fugindo da morte. É claro que existe toda uma discussão através da ideia de colocar o termo refugiado para também pessoas que migram por questões ambientais. E aí seria o refugiado ambiental. Como o Haiti tem passado por inúmeras catástrofes ambientais, terremotos, furacões, nessa perspectiva você poderia considerar o haitiano um refugiado ambiental. Contudo, a ONU não estipula isso ainda. É algo que está em discussão, então, portanto, não deve cair nessa prova, ou não deve ser colocado na prova nesse momento. O que é importante, tá, gente? Nós nos atentarmos que o que todo refugiado quer é Noruega, é Finlândia, é Suécia, mas que não existe Noruega, Finlândia, nem Suécia, nem para os noruegueses, para os finlandeses e assim por diante. Todo mundo procura uma vida melhor, mas não necessariamente se encontra com tanta facilidade essa vida melhor. Isso coloca um desafio para todos os países receptores, onde muitos sociólogos vão defender o quê? Que a única maneira de você tentar resolver o problema dos refugiados não se trata apenas de abrir fronteira ou fechar fronteira, mas tentar resolver o problema local, ou seja, a única maneira de você acabar com a crise de refugiados sírios é você resolvendo a questão política da Síria. Isso é um tema em alta, precisam ver mais sobre isso. Um outro tema também que eu gostaria de dar destaque especial aqui é a questão das redes sociais. Professor, de novo, redes sociais, sempre redes sociais é um tema que está em alta. Mas qual é a ponte que a gente tem que fazer aqui? Não se trata apenas das redes sociais no sentido de uma exposição das pessoas, no sentido dessa necessidade de compartilhar tudo aquilo que você faz, ou de mostrar para todo mundo que você vive uma vida de mentira, onde todo mundo é feliz nas redes sociais. O tema que está em alta agora é o quê?
o relacionamento entre redes sociais e liberdade de expressão. A facilidade que as redes sociais dão para as pessoas se expressarem, se comunicarem, para emitirem as suas opiniões. Não se esqueçam do que não é porque você tem o direito de emitir uma opinião, a sua opinião é boa, a sua opinião pode ser simplesmente uma merda. E esse é o grande ponto aqui. Como as redes sociais permitem a liberdade de expressão e permitem que as pessoas falem qualquer asneira possível. O pensador italiano que morreu agora faz pouco tempo, Umberto Eco, costumava dizer o quê? Que as redes sociais deram voz a milhões de imbecis. Então é nesse sentido que eu estou propondo o tema. Não só nas redes sociais pelas redes sociais, mas como as redes sociais permitem a liberdade de expressão, o que é uma coisa boa, óbvio, mas como essa liberdade de expressão pode estar atrelada a uma quantidade imensa de asneiras que as pessoas estão falando na internet, sem fundamento, sem pesquisa, sem nada disso, certo? E isso também vai estar atrelado, é claro, às manifestações políticas e a forma como as redes sociais têm permitido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vamos lembrar aqui do caso da Primavera Árabe, a maneira das pessoas se organizarem politicamente e criar manifestações políticas a partir disso. Então esse é um tema que está em alta, não redes sociais sozinho, mas redes sociais atreladas à liberdade de expressão e às manifestações políticas. Vale a pena estudar um pouco mais sobre isso e ter uma opinião mais formada sobre isso. Um terceiro tema, que é polêmico, como o Enem sempre vai trazer temas polêmicos, é o conceito de família no século XXI. É óbvio, pessoal, a sociedade mudou bastante e o conceito de família mudou bastante. E ainda hoje nós temos uma disputa em prol daquilo que é família. Essa disputa passa justamente pelo que eu coloquei aqui embaixo, o direito das minorias. Lembrando sempre que a palavra minorias não quer dizer menos pessoas, mas quer dizer o menor poder que esses grupos ocupam. Por exemplo, se você pegar a sociedade brasileira ou a sociedade americana, os negros, eles não são necessariamente minoria numérica, mas são minorias no sentido de participação política e de acesso aos mecanismos de tomada de decisão. Então, por isso, minorias aqui. Recentemente, no Brasil e no mundo, discute-se muito, por exemplo, o direito dos homossexuais a adotar a criança, a se casarem. Então, no Brasil, os homossexuais conquistaram, por exemplo, o direito de se casarem, a parte que, no mesmo sentido que uma parte da sociedade tenta fazer o que então? Reformular o conceito de família. Determinar que família é o que? A união entre homem e mulher e seus descendentes. Para justamente dizer o seguinte: se os homossexuais podem se casar, tudo bem, mas eles jamais vão formar uma família, porque a família é outra coisa. O que o professor quer dizer com isso? Que em pleno século XXI, o conceito de família está em disputa. Certo? Família não é um dado natural, mas é uma construção social, histórica, cultural, que está justamente em disputa nesse momento. Vocês precisam saber se posicionar a respeito disso. Se são favoráveis a um conceito de família mais amplo, que vai envolver as diferenças, ou se vocês são favoráveis a um conceito de família num sentido mais tradicional. Lembrando que não há crime nenhum em ser conservador, não há crime nenhum em ser tradicional. Não. Mas você precisa saber se justificar e se colocar a respeito dessas posições. Pois bem, gente, vamos para o lado de cá. Ok, galera, do lado de cá eu coloquei outros dois temas que eu acho fundamental, que a gente precisa saber um pouquinho sobre eles. O quarto tema aqui, então, mobilidade urbana / planejamento urbano. O que acontece? Um país como o Brasil é um país que passou por um processo de urbanização muito rápido. Nos últimos 30 ou 40 anos nós tivemos uma verdadeira revolução urbana, uma inversão entre o número de pessoas que moravam no campo para as que passaram a morar nas cidades. Isso provoca uma série de problemas urbanos. Falta de moradia, falta de saneamento básico, crescimento do trânsito, engarrafamento, falta de transporte público e assim por diante. As cidades brasileiras, em sua maioria, não foram planejadas para o crescimento rápido que elas tiveram. É um problema que afeta todas as metrópoles do mundo, mas no Brasil não só as metrópoles, mas as cidades de médio, até mesmo algumas cidades de pequeno porte. Nesse sentido se discute muito a mobilidade urbana e o planejamento urbano, e uma coisa que tem crescido cada vez mais no mundo, e o Brasil parece que não se ambientou muito a isso, é a questão da importância dos transportes públicos. Algumas cidades saíram na frente, por exemplo, São Paulo, com a criação dos corredores de ônibus e também com a criação das ciclovias, mas isso ainda é um tema de disputa política muito forte no Brasil. Precisa ser estudado, precisa ser pensado pelos nossos principais problemas urbanos. E atrelados a isso, nós falamos a respeito do direito à cidade. Movimentos sociais que lutam por direito à cidade
tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. O que é a ideia do direito à cidade? As cidades brasileiras, as cidades mundiais, criam verdadeiros espaços de segregação social, ou como alguns preferem chamar, segregação espacial. Criamos espaços de privilégio e espaços de exclusão. Existem então locais nas cidades que são frequentados apenas por um público privilegiado, e uma ampla maioria que acaba frequentando locais que nós chamamos de espaço de exclusão. Quando você discute o direito à cidade, você está discutindo uma cidade que seja para todos, do rico ao pobre, do branco ao negro e assim por diante. Então o movimento Direito à Cidade vai reivindicar isso. Uma cidade que seja mais justa, com espaços que devam ser frequentados por todas as pessoas e com o direito que cada pessoa tem de morar na cidade. Deve se discute muito, por exemplo, a criação de áreas fechadas, de condomínios fechados. O direito à cidade vai questionar muito isso, sobretudo toda essa questão de desalojar pessoas para a criação de espaços de privilégio, é algo que os movimentos sobre o direito à cidade questionam muito. Por fim, gente, destaca o tema justiça com as próprias mãos, ou como muitos preferem chamar de lixamento. O que é importante a gente saber sobre isso? O Brasil é um dos campeões mundiais na questão da justiça com as próprias mãos. Todos os dias acontecem casos de lixamento no Brasil. E nesse período de crise moral que a gente vive, crescimento da violência, crescimento da criminalidade, as pessoas tendem a se colocar favoráveis a essa questão. A famosa frase, bandido bom é bandido morto. Mas quais são os problemas sobre isso? Óbvio, uma questão humanista, claro. Você tem que pensar que o Enem vai ser, os professores corrigirem a prova de vocês, vão sempre procurar os valores éticos, os valores morais ao longo do texto de vocês. Mas qual é o risco que a gente tem que levar a atenção? Se é verdade que a maioria, que a população brasileira concorda com a frase bandido bom é bandido morto, inclusive tem uma pesquisa recente que diz isso, que a maioria dos brasileiros concordam com isso, que nós não podemos esquecer o seguinte: nos casos de lixamento existe uma grande probabilidade, e estatisticamente falando, uma porcentagem muito grande de pessoas inocentes que acabam sendo vítimas de violência. E quando você admite que alguém possa apanhar na rua, ser lixado na rua por uma questão de justiça, sabendo que a maioria dos casos se trata de pessoas inocentes, você está admitindo também a possibilidade de que amanhã ou depois você seja vítima de justiça com as próprias mãos, porque você foi confundido com um criminoso, com um estuprador e assim por diante. Então esse cuidado tem que ser sempre levado em consideração. Vou deixar aqui a foto aqui de uma senhora que foi morta em São Paulo porque divulgaram a foto dela na internet acusando ela de ser uma criminosa. E ela então espancada até a morte na rua, mas detalhe, ela era inocente, mãe de 2 filhos, deixou os 2 filhos, deixou o marido porque foi confundida com uma criminosa. Então esse é o risco que se tem quando você defende a ideia de justiça com as próprias mãos. No mais, gente, cada um desses temas merece ser estudado, merece ser debatido. Talvez estejam presentes no Enem, talvez não esteja, mas ainda assim são temas importantes. Agora, existem também aquilo que nós chamamos dos temas que estão sempre em alta. Vou mostrar esses para vocês. Bom, gente, sobre os temas que eu diria para vocês que estão sempre em alta, que são sempre temas relevantes, eu separei pelo menos 4 deles que vão se desdobrar em outros temas. O primeiro, a questão ambiental. A questão ambiental sempre está no Enem, ou como questões de ciências naturais, ou às vezes como questões de ciências humanas, e já esteve também como tema de redação. Dentro da questão ambiental você vai falar sobre a questão da água, a questão dos desastres naturais, da ocupação indevida do espaço urbano, a questão da ocupação de áreas de inclinação, ou das áreas de proteção permanente ao lado dos rios e assim por diante. Então é um tema que está sempre em alta, é sempre bom você saber um pouco mais sobre isso. Outro tema que está sempre em alta, a corrupção. Já caiu questões no Enem sobre corrupção. Agora é claro que esse tema aqui eu não dou muito destaque, por quê? Porque os professores do Enem vão tentar fugir de temas que estão no calor do momento, para que as opiniões de vocês não sejam muito influenciadas pela atual conjuntura. Então falar de corrupção hoje, por mais que seja importante, acredito eu que não vai estar presente no Enem, justamente porque a gente está, digamos assim, no calor do momento, certo? O terceiro tema aqui é a questão da intolerância. A questão da intolerância sempre se faz presente. Não vamos esquecer que em 2016 nós tivemos vários casos de terrorismo no mundo, e aí eu coloco como intolerância o quê? A questão da intolerância étnica, que vai dar origem aos preconceitos raciais, e também uma coisa que está crescendo cada vez mais, a intolerância religiosa, que vai estar presente por trás de uma série de fundamentalismos. Por exemplo, esse ano no Brasil nós tivemos histórias de uma menina negra que foi apedrejada porque estava saindo de uma religião de matriz afro.
Então a intolerância se torna cada vez mais presente, principalmente num cenário onde as pessoas têm mais liberdade de manifestar suas crenças. Quando era 100% da população brasileira católica, você não se deparava com problemas de intolerância religiosa. Agora que a religião não é exclusiva, ou que existem várias religiões, você começa a se deparar com mais problemas de intolerância. Então esse tema está presente. Inclusive, lembrando vocês que no Brasil existe uma lei sobre o combate à intolerância e o dia de combate à intolerância. Vale a pena pesquisar qual lei é essa, vou deixar aqui linkado, mas vale a pena saber disso, né? E um outro tema sempre em alta é a questão da violência, certo? E aí, sobre a questão da violência, eu separo pelo menos 3 violências aqui. Uma delas, a violência urbana. O crescimento da violência urbana, do sentimento de medo e insegurança que as pessoas têm na cidade, vai estar também, de uma certa forma, atrelada à violência a respeito do tráfico de drogas, do crescimento do consumo de drogas, e inclusive aqui talvez se faça presente uma discussão sobre a legalização das drogas, principalmente a legalização da maconha. Outro tema que a gente não pode esquecer é a violência de gênero, sobretudo a violência contra a mulher. E aí esse ano no Brasil nós tivemos aquele famoso caso do estupro coletivo, onde passou a se discutir muito o que vem a ser a tal da cultura do estupro. Vou deixar linkado também o meu vídeo falando sobre isso, mas são temas que estão presentes. No mais, gente, aqui é um exercício de futurologia, não tem como nós prevermos. O ideal é que você esteja preparado para um leque cada vez maior de temas que vão ser os desafios do Enem, ou aquilo que a gente costuma chamar de desafios sociais contemporâneos. Espero que gostem do vídeo, espero que o vídeo ajude vocês. Um forte abraço para todo mundo e lembrem-se, se inscrevam no canal. Valeu!